4h38, vamos voltar pro futebol? Então bota o hino do Guarani aí, meu caro Bolachinha. O Guarani que estreou na última sexta-feira na Série B do Campeonato Brasileiro. Estreou com derrota lá na Ressacada. O Brusque não jogou em casa, jogou lá na Ressacada e o Guarani foi até lá. E nós falávamos durante toda a semana que o Guarani tem ao seu lado um campo que é neutro, não vai jogar no gramado ruim de Brusque e tudo mais. Mas mesmo jogando num campo com gramado bem melhor, sem torcida adversária, não conseguiu ganhar. Nem empatou. Nem empatou. A performance foi ruim. A performance do Guarani foi ruim. No primeiro tempo até foi razoável, né? O goleiro do Brusque fez algumas defesas importantes, seguro, inclusive, o goleirão do time mandante e não da casa, mas o Guarani não conseguiu no primeiro tempo marcar o seu gol, e aí na segunda etapa, mudanças do técnico Daniel Paulista, que começou com 2 zagueiros, foi para 3, depois voltou com 2 no mesmo jogo. Ele mudou o sistema de jogo 2 vezes durante... Ele acho que sabe o que ele queria ali. Acho que nem ele... vou, não vou. É aquela... Sabe aquele memezinho daquele cara que fala, tava ruim, tá bom. Aí tava bom, ficou ruim, aí agora parece que tá pior. É mais ou menos aquela história. Ele queria mostrar o esquema com 3 zagueiros. Ele tava louco, mas isso é verdade. Ele tava louco. Pra mostrar qualquer oportunidade de encaixar esse esquema com 3 zagueiros, ele iria colocar. Se deu mal. E o tiro saiu pela culatra. Pois é. E aí o Madison, depois de receber o cartão amarelo, aliás, ele começou uma formação que deu certo de certa forma. Certo, de certa forma é bem ruim. Contra o Corinthians, quando ele coloca o Madison na lateral direita, depois que o Ludic recebe o cartão amarelo, fica pendurado aquela coisa toda. E deu certo até na primeira etapa. No segundo tempo, é claro que o Daniel falaria também que deu certo a formação com 3 zagueiros se o Leandro Castan não fizesse o que fez, né? Porque é um erro individual que acabou custando. Na primeira edição do programa hoje, já apelidaram o Castan de Dedé Castan. Dedé Castan. É isso, então ele foi tentar recuar a bola, literalmente, né? Quando ele recebe, a bola já vem um pouco quebrada, ele tá de frente pro gol do Kozlinski. Eu posso ser o advogado dele? Posso em defesa do Castan? Eu também vou fazer uma certa defesa. Não, mas eu quero ouvir a sua. Eu acho que o Kozlinski teve a oportunidade de sair jogando com o Ronaldo Alves pela direita, porque os dois jogadores atacantes estavam muito mais próximos do Castan do que do Ronaldo Alves. Se o Kozlinski sai jogando pela direita, não teria dado problema. E quando a bola chega, quando ele tá posicionado de frente pro Kozlinski, de costas pro ataque do Guarani. A bola ela vem rápida, vem em cima dele e tem alguém já chegando na marcação. Então, é aquela história. Dar balão pra frente era difícil, porque ele ia ter que virar o corpo e aí ia chegar a marcação junto. Mas sei lá, dá um bicão pra escanteio, né? Dá um bico pra qualquer lado, tá virado o nariz. Põe pra escanteio e tal. Ele errou, e isso acho que é falta de ritmo de jogo. De ritmo de jogo, ele daria um balãozão lá pra escanteio, né? Sim, pode ser, né? Ele tá muito tempo parado. Muito tempo parado, mesmo trabalhando fisicamente é diferente, né? O ritmo de um jogo em alto nível. Um jogo. Treino é treino. Então, e jogo difícil, novo, gramado liso e tal. Frase. Mas, Cabela, eu vou falar pra você, eu não consigo, eu converso com aficionados por futebol, entendedores de tática, não entra na minha cabeça essa história de sair jogando, Cabelo. Eu também não gosto. Não entra na minha cabeça, converso com torcedores, converso amigo de futebol, ninguém gosta disso, só os treinadores gostam disso. Mas, Carlão, a gente acompanha bastante jogo na Europa. Na Europa eles têm muito disso. Sim. Mas quando sai jogando, o jogador que recebe a bola do goleiro, ele não tá na direção da grande área, como tava o Castan, por exemplo. Sim. Ele tá pelo menos na intermediária, lá na lateral, ou mais próximo do centro do campo. E ele tá livre de marcação, porque se tiver marcado, o goleiro também Cara, eu não consigo entender, sinceramente. Toda quarta-feira, todo domingo, tem um erro de saída de bola. Seja na Liga dos Campeões, seja na Série A1 do Paulista, ou seja no Brasileirão. É legal, é bonito? Claro que é maravilhoso. Quem não queria ter um esquema desse, de você sair jogando, ficar com a bola, a posse de bola, não rifar lá e ficar esperando a segunda bola, bate e volta, todo mundo gosta. Esse é o ideal, né? Seria o mundo ideal. Mas infelizmente, gente, com todo respeito ao Castan, aos zagueiros aqui do nosso futebol brasileiro, aí por isso que eu coloco o Castan, não vou crucificá-lo, porque aconteceu, né?
Agora, no futebol brasileiro, a gente não tem zagueiro com essa qualidade pra sair jogando. Não tem. Outro dia jogou Brasil e Argentina um 0x0. Aliás, o melhor jogo dessa eliminatória sul-americana, um 0x0 lá, brigado com cara de Brasil e Argentina. Pô, começou 2, 3, 4 bolas, o Alisson querendo sair. O Marquinhos, que é um dos melhores do mundo, saiu jogando errado. O Alisson não aguentou, começou a quebrar a bola. Exato. Sabe? Se você tá num jogo fácil, vamos supor, Guarani e algum time aí bem mais tranquilo pra você encarar, pô, beleza, sai jogando, fica com a bola, toca, tá, a torcida adora. Agora, Cabela, fora de casa, 0x0, tá com o pontinho ali. Um ataque rápido que já tinha dado pra ver. O Alexandro tava enchendo o saco, o Fernandinho tava enchendo o saco. 35 no segundo tempo. 35 minutos, não arrisca, quebra lá, seja o que Deus quiser. O Brusque também não é lá essas coisas, sabe? Então, pagou pra ver, sabe? Pagou pra ver, o Daniel quis dar uma de professor Pardal também e acabou perdendo o jogo. Esses treinadores, eles são loucos pra... eu tenho, como diria Mano Brown, né, a fórmula mágica da paz. Os treinadores gostam, eu tenho a fórmula mágica do sucesso. Ele tava louco pra colocar o esquema com 3 zagueiros. Louco. Bom, aí a gente já falava no final da semana passada sobre a contratação do Bruno José, ele foi anunciado de forma oficial, e o Lucas Ramon também foi anunciado, uma surpresa, lateral direito, estava no Novo Horizontino no Campeonato Paulista, foi rebaixado, mas é um cara de nome também, um cara que já passou por clubes importantes, e tem condição para chegar como titular aí. Acho que o Ludic vira a terceira opção nesse momento para lateral direita no Guarani. Olha o sorriso do Pio. Eu acho que o Ludic... Não, agora falando até sério. Não me surpreenderia... O programa eu tô falando sério desde a hora que eu falei boa tarde, 4 horas da tarde. Desculpa. Eu só falo sério. Ninguém brinca aí no seu programa. Me perdoa. Não seria até surpresa se rolasse um empréstimozinho pro Ludic. O vídeo mostrou o que você fez assim. Sim, um empréstimo pra sair mesmo. O Diogo machuca demais também. O Diogo né? tem que esperar isso, também, né? Tem que esperar o Diogo também, Matheus ele se firmar em relação à contusão muscular. E aí sim, né? Senão o Lucas que fica. Porque uma hora ou outra precisa entrar. É verdade. Né? Mas dá pra emprestar o Lucas com 2 laterais. Eu não sou assim tão refratário ao futebol do Ludic. Eu acho que ele tem algumas deficiências na marcação, principalmente. É um cara que tem uma força no apoio, tem um chute, hora ou outra, marca os seus golzinhos e tal. Mas ele tá, a exemplo do Pio, eu conheço vários amigos que não suportam. Pegar o Oscarzinho Shinkai, bugrino roxo, ele não pode ouvir falar em Matheus Ludic, que ele fica maluco de raiva. Eu falei, calma, Oscar. Sabe o que eu acho? Que é bom jogador. Sem brincadeira, o Ludic, ele jogando, por exemplo, o esquema que entrava Alanzinho, que entrava Pablo em muitos momentos. Na segunda linha? Na segunda linha, no segundo tempo, quando o adversário tá cansado. Você põe ele do meio pra frente ali pra... Ele tem exatamente, ele tem força pra chegar. Mas passa um zap pro Daniel Paulista, ele gosta dessas coisas novas. Ele não me ouve. Ele nunca me ouve. Agora, Carlão, esse Guarani que perdeu por uma falha... individual ali, ou uma falha da zaga, do sistema de marcação do Guarani, até tomar o gol, foi um Guarani que dá uma certa dá certo otimismo pro torcedor? Dá. Eu acho que ainda não é, até pelo nível, até pela força da Série B, ainda não vejo o Guarani brigando pelo acesso. Pode brigar? Pode acontecer na vida do Guarani, mas eu ainda não considero o Guarani como um postulante ao acesso. Porém, a gente que já está escaldado vai passar longe de zona do rebaixamento. É um time que vai ficar ali em meio de tabela agora. De repente as coisas podem se encaixar. Como no passado elas se encaixaram e na reta final, né? O pênalti do Cano, o Cano erra, o Pablo desce e faz o gol. Parece que as portas do acesso se abriram para o Guarani. E por pouco, realmente elas se abriram, né? Sim. Porque se conquista um resultado positivo aqui contra o Goiás, o Guarani fatalmente é o Rio de Janeiro, precisando aí vencer ou dependendo das próprias forças para subir. Então essa situação pode acontecer, mas hoje eu acho um Guarani um time coeso, um time legal, organizado, mas de uma campanha mediana, não uma campanha de acesso. Muito bem, o Paulo da Chácara da Barra tá mandando aqui. Cabela, por favor, não diga que o Guarani passou a perna no Coritiba, nós nunca dissemos isso aqui. Nós nunca falamos isso aqui. Do que? Com relação em relação ao Bruno José. Não. O Coxa nunca se interessou por ele. Paulo, se interessou sim. E só não fechou porque para o Coritiba o Cruzeiro queria
100% de pagamento sendo feito pelo Coritiba, por isso que ele não foi lá para o Coritiba, se interessou sim, tá? E aqui pro Guarani o acordo foi feito em 50%. Não, Então e tem esse detalhe. passar a perna é um Não, termo... nós não falamos isso aqui não. Passar a perna é um termo pejorativo pra... Não, ele conseguiu, enfim, saiu na Aquela frente. criatividade, né? Foi criativo. E nós falávamos durante a semana, o Guarani vai conseguir com criatividade. Porque você é um dirigente do Guarani, você está brigando com o Cuiabá e com o Coritiba. Ninguém está falando aqui de tradição de camisa, de título, nada disso. Estamos falando do momento das equipes. Você tem o Guarani, que é muito tradicional, mas está numa Série B. Você tem o Cuiabá, que não tem a tradição de um Guarani, muito menos a do Curitiba, mas está numa Série A e financeiramente é um clube muito organizado. E você tem um Curitiba, que é um clube de capital, organizado e de Série A. É uma briga difícil. Sim, se claro. você não tiver a criatividade, usar da parceria com o Cruzeiro, como o Guarani usou, você não consegue contratar. A parceria foi essencial para fechar esse negócio, porque essa história de, se for pro Coritiba só se pagar 100% do salário, é porque não existe relação nenhuma entre os dois clubes, entre Cruzeiro e Coritiba. Então, para eles, não é vantagem. Agora, já pro Guarani, não. Existe essa parceria, então é vantagem você facilitar alguma coisa. Teoricamente, ele vai jogar muito mais aqui do que jogaria lá no Coritiba também. Teoricamente. Teoricamente, claro que se ele encaixa no Coritiba também, é melhor pro Cruzeiro, porque aí ele despontou numa Série A, é outra história. Né? Mas a chance dele jogar é maior aqui. Amaro Fernandes manda boa tarde aqui pra gente. O Cristiano Salvione tá dando. Dentro do estádio Newton Santos tem uma avenida chamada William. Verdade, mas só 50% da avenida. Jogou só meio tempo. O Paulo Albino, foi só o Palmeiras ter um tropeço que o Pio apareceu. O Paulo Albino é de Santa Bárbara do Oeste. Eu vou falar um negócio, rapaz. Eu tava em São Paulo no sábado à tarde. Era 7 horas da noite, o jogo começava às 9. Da tarde ou era 7 horas da noite? Desculpa, não, tá difícil hoje. É que eu cheguei em São Paulo à tarde e aí já era volta de 7 da noite, eu tava num shopping ali perto do Palestra, eu ia falar. Cabela, como eu me senti um peixe fora d'água. Aquele pra do lado? Qualquer lugar. Aquele do lado? Não, do lado? Quase. Era um outro pouquinho mais pra frente. Como tinha verde, rapaz região, do céu, e não era do Guarani. E o Marcelo Caremuta mandou aqui, parabéns galera do Down, imaginem sua alegria, e foi, eu assisti o jogo, foi uma alegria, uma festança lá em Peru, em Lima, no Peru. Vamos pro intervalinho? A gente volta já pra falar da Ponte Preta. CBN Esportes Campinas.